João nunca pensou que uma noite comum em Lisboa mudaria tudo para sempre. Na festa animada do Barro Alto, entre risos altos e copos tilintando, o seu melhor amigo Pedro o desafiou na frente de todos a beijar o estranho alto de chapéu de cowboy que acabara de entrar no bar. Sem tempo para recusar, João sentiu o coração disparar quando se aproximou de Ryan, o texano de 32 anos em Lisboa para uma feira equestre, e os seus lábios se tocaram por um segundo que pareceu eterno. O beijo foi leve, mas carregado de uma eletricidade que João nunca sentira antes, e quando se afastou viu o irmão da sua noiva Maria filmando tudo do outro lado do balcão com um sorriso sarcástico. Naquela noite João saiu do bar correndo, o peito apertado de pânico, enquanto Ryan o seguia chamando o seu nome com sotaque americano suave. Eles acabaram sentados num banco à beira do Tejo, com o rio refletindo as luzes da cidade, e Ryan contou sobre a sua vida no rancho do Texas, onde escondia partes de si mesmo para não perder a confiança da família conservadora. João ouviu em silêncio, sentindo pela primeira vez que alguém entendia o peso que carregava desde a adolescência em Porto, a pressão dos pais católicos para casar com Maria e unir as empresas das famílias. O beijo fora só uma brincadeira, mas agora João não conseguia parar de pensar nos olhos azuis de Ryan e no calor que aquele toque breve despertara nele. Eles trocaram números, e João voltou para casa tarde da noite com a mente em turbilhão, sabendo que o vídeo poderia já estar circulando entre conhecidos. No dia seguinte João acordou com mensagens frenéticas de Maria perguntando o que acontecera na festa. Ele mentiu, dizendo que fora só uma aposta estúpida entre amigos, mas o seu interior gritava a verdade, que ele era gay e que o beijo com Ryan abrira uma porta que ele passara anos tentando manter fechada. Ryan enviou uma mensagem simples perguntando se estava bem, e João respondeu com o coração acelerado, marcando um encontro discreto para o almoço num café escondido em Alfama. Ali conversaram durante horas, Ryan falando sobre as noites solitárias no Texas, onde sonhava com liberdade, e João confessando pela primeira vez em voz alta o medo de decepcionar os pais que já tinham planeado o casamento para o próximo ano. O encontro terminou com um abraço rápido, mas cheio de promessas silenciosas, e João voltou para o escritório com a sensação de que a sua vida começara a rachar pelas costuras. Os dias seguintes foram um turbilhão de encontros secretos. João e Ryan passearam pelas ruas estreitas de Alfama, subiram até o castelo de São Jorge e passaram uma tarde inteira em Sintra, onde o ar fresco das montanhas parecia limpar as mentiras que João contava a si mesmo. Ryan falava com paixão sobre os cavalos do seu rancho e sobre como a sociedade texana ainda via com desconfiança homens como ele, mas que ele escolhera viver com honestidade, mesmo pagando o preço de relações familiares tensas. João ouvia fascinado, comparando a coragem de Ryan com o seu próprio medo paralisante de perder tudo o que construíra, a carreira de advogado, a aprovação dos pais, o futuro seguro ao lado de Maria. Cada conversa aprofundava o laço, e João sentia o seu coração abrir como nunca antes, mas, ao mesmo tempo, a culpa o consumia, porque Maria ligava todos os dias perguntando sobre planos de casamento, e ele respondia com vozes trêmulas. Uma tarde, enquanto caminhavam junto ao Tejo, um conhecido de trabalho os viu de longe, e João sentiu o pânico subir pela garganta. Ele se afastou rapidamente de Ryan, inventando uma desculpa, mas o dano estava feito. Naquela noite, Maria confrontou-o por telefone, com voz chorosa, dizendo que ouvira rumores sobre ele estar com um estrangeiro na festa. João negou tudo, atribuindo ao álcool e à brincadeira, mas a sua voz falhou, e Maria percebeu. Ela chorou, dizendo que a família dela esperava a união para salvar o negócio do pai dela, em dificuldades financeiras, e que João não podia destruir tudo por uma loucura passageira. João desligou o telefone com as mãos tremendo, sentindo o peso moral de estar traindo não só Maria, mas toda uma rede de expectativas construída ao longo de anos. Ryan notou a mudança em João durante o próximo encontro e perguntou diretamente se ele estava pronto para assumir quem era. João hesitou, confessando que o beijo fora o gatilho, mas que a família dele em Porto nunca aceitaria um filho gay, que os valores católicos rígidos e o medo do escândalo social eram maiores que o seu desejo de liberdade. Ryan não pressionou, apenas segurou a mão dele e disse que entendia, porque passara pela mesma luta, mas que esconder-se para sempre tinha um preço alto demais. Eles se beijaram novamente, desta vez de propósito, num canto escuro da cidade, e João sentiu, pela primeira vez, que o amor podia ser real, mas também perigoso. O segredo começava a pesar mais, e João sabia que não poderia mantê-lo por muito tempo sem que tudo desmoronasse. A tensão aumentou quando Pedro, o amigo que lançara o desafio, discutiu com João por causa de dinheiro emprestado e, num acesso de raiva, contou à irmã de João que ele estava envolvido com um homem americano. A irmã, chocada,
Ligou imediatamente para os pais em Porto e, em poucas horas, o pai de João, um empresário conservador de 60 anos, reservou voo para Lisboa, exigindo explicações. João encontrou-se com Ryan no mesmo café de Alfama e contou-lhe tudo, o peito apertado de medo. Ryan ofereceu apoio, dizendo que enfrentara a rejeição da sua própria mãe no Texas e que saíra mais forte, mas João via o abismo entre a coragem de Ryan e o seu próprio terror de perder o amor familiar. Quando os pais chegaram a Lisboa, o confronto foi imediato. O pai gritou na sala do apartamento de João, perguntando como ele podia trair a família e a noiva por uma aventura passageira com um estrangeiro. A mãe chorou baixinho, dizendo que criara um filho para honrar Deus e a tradição e que agora o nome da família seria manchado em Porto. João tentou explicar que o beijo começara como brincadeira, mas que os sentimentos por Ryan eram verdadeiros e que ele passara anos sufocando a sua identidade para agradar a todos. O pai chamou-o de egoísta e ameaçou cortar o apoio financeiro que sustentava o apartamento e parte da carreira. A irmã, que soubera por Pedro, ficou em silêncio, mas o seu olhar de decepção doeu mais que qualquer palavra. Ryan esperou do lado de fora do prédio e, quando João desceu abatido, eles caminharam em silêncio até o rio. Lá, João desabafou sobre o dilema moral de escolher entre o amor próprio e a lealdade familiar, dizendo que sentia como se estivesse rasgando o seu coração ao meio. Ryan ouviu com paciência, mas insistiu que esconder-se para sempre só traria mais dor e que ele merecia viver autenticamente, mesmo que o custo fosse alto. Naquela noite, João não dormiu, revirando na cama as imagens da mãe chorando e do pai furioso, misturando-se com o sorriso de Ryan e o calor do abraço deles. O segredo já não era mais segredo, e as consequências começavam a cobrar o seu preço. A crise explodiu durante o jantar familiar forçado em um restaurante discreto de Lisboa. O pai exigiu que João terminasse qualquer contato com Ryan imediatamente, casasse com Maria e voltasse a Porto para assumir o papel esperado na empresa familiar. Maria estava presente, com olhos inchados de choro, e pediu a João que pensasse no futuro deles, no negócio que uniriam e nas crianças que planeavam. João sentiu o peito apertar, como se uma mão invisível o sufocasse. Ele olhou para Ryan, que esperava numa mesa próxima, e, naquele momento, soube que não podia mais mentir. Com voz trêmula, mas firme, João disse que era gay, que amava Ryan e que não podia continuar fingindo para salvar aparências. O pai levantou-se, batendo na mesa, chamando-o de traidor e desgraça da família. A mãe desmaiou, quase caindo da cadeira, e a irmã saiu chorando, dizendo que Pedro tinha razão em alertá-la. Maria olhou para João com uma mistura de raiva e pena, dizendo que ele destruíra não só o casamento, mas a reputação de duas famílias. O escândalo começou a se espalhar no círculo social de Lisboa, e um colega de trabalho ligou para João, avisando que o chefe soubera que a promoção esperada estava em risco, porque a empresa lidava com clientes conservadores. João saiu do restaurante, sentindo o mundo desabar ao seu redor, mas Ryan o esperava do lado de fora e o abraçou forte, sem dizer nada. Naquela noite, no apartamento de Ryan, em um hotel perto da Feira Equestre, João chorou pela primeira vez em anos, liberando anos de repressão. Ryan contou sobre o seu próprio caminho de aceitação, como perder amigos no Texas, mas ganhar a paz interior. João enfrentou o dilema mais duro da sua vida, escolher a família e o conforto conhecido ou o amor e a autenticidade, com o risco de ficar sozinho. Ele passou horas caminhando pela cidade, refletindo sobre o preço de cada escolha, e decidiu que não podia mais voltar atrás, mesmo que doesse. João marcou o encontro final com a família em Porto no fim de semana seguinte. Lá, na casa da infância, ele enfrentou o pai novamente, explicando com calma que o seu amor por Ryan não era uma fase, mas parte de quem ele era, e que continuar fingindo só o destruiria por dentro. O pai o expulsou da casa, dizendo que não tinha mais filho, e a mãe ficou em silêncio, olhando para o chão com lágrimas nos olhos. A irmã mandou uma mensagem depois, dizendo que o perdoaria um dia, mas que agora precisava de tempo. Maria terminou oficialmente o noivado, e o negócio familiar sofreu um abalo quando o pai dela retirou o apoio. No trabalho, João perdeu a promoção e enfrentou olhares de julgamento dos colegas. Apesar de tudo, João sentiu uma estranha paz ao voltar para Lisboa e encontrar Ryan no aeroporto, onde ele estava prestes a voltar para o Texas. Eles decidiram tentar a distância primeiro, com planos de Ryan voltar em breve. João começou terapia para processar a perda familiar e o trauma da rejeição, mas também para abraçar a sua identidade sem culpa. Meses depois, Ryan voltou para uma estadia mais longa,
E eles construíram uma vida simples em um apartamento pequeno, com vista para o Tejo, onde conversas honestas substituíam as mentiras antigas. João perdeu o contato próximo com a família, mas ganhou a liberdade de ser ele mesmo e o amor de alguém que o via inteiro. O preço fora alto, laços rompidos, carreira abalada, reputação manchada, mas João acordou para a verdade de que viver uma mentira custava mais caro que enfrentar a dor da verdade. Ele aprendeu que as escolhas difíceis definem quem somos e que o amor verdadeiro exige coragem para pagar o preço. Foi correto João ter priorizado o seu amor verdadeiro, apesar da dor causada à família tradicional, ou ele deveria ter mantido o segredo para preservar a harmonia familiar? Verdadeiro ou falso?